No dia 26 de junho, o RBR Log, que é o RBRL 11, administrado pela BRL Trust e gerido pela RBR, que tem 11.568 cotistas, anunciou que o fundo alugou, recebeu multa pela rescisão antecipada, o galpão de Hortolândia 2, módulo 1 do galpão Hortolândia 2. O fundo recebeu a multa por rescisão antecipada da Americanas, no valor de 2.093.000, o que equivale a 31 centavos por cota, e já alugou esse módulo por mais 5 anos. O valor de locação é maior do que o anterior, e após o período de descontos representará 6 centavos por cada cota. Então lembra, esse galpão estava alugado para Americanas, ela devolveu antes, né, de janeiro desse ano, antes de todo aquele rolo, ela já tinha devolvido. Então o fundo até se livrou do problema Americanas, por sorte, né, palavras do Caio Castro, ele já falou em entrevista aqui do Fatos Relevantes, demos sorte, mas aí tinha a multa a receber, e a multa já veio numa outra situação com a empresa em recuperação judicial. Então fizeram um acordo, não deram desconto, parcelaram, você vai ver isso na entrevista daqui a pouco, e o fundo vai receber. Então, primeira boa notícia, recebe a multa, tem um incremento no faturamento. E a segunda, eu diria a melhor notícia, o imóvel já está alugado, e isso é o que se chama de teste de mercado, né? Imóvel vazio, rapidamente alugado e mostrando que o mercado de logística segue ainda bastante aquecido. Então, esse foi o fato relevante do log. E aqui, ó, errei, vou corrigir. Depois veio do RBR Properties. No mesmo dia, teve o do RBR Properties, que é o RP11, administrado pela BRL Trust, gerido pela RBR, e que tem 90.858 cotistas. O fundo alugou 2 andares, o que dá 2.932 metros quadrados lá do edifício River One por 10 anos. Após o período de carência e desconto, o valor da locação representará 0,023 por cada cota. A ocupação do prédio passa a ser de 39% e a vacância física do fundo reduz de 34% para 28%. Então, mais uma boa notícia, né? Todo mundo quer ver o River One, que eu estou brincando com a RBR Properties, parece que chama River One, né? Todo mundo quer ver o River One locado, e essa é a principal situação do fundo atualmente. Então, esses aqui eu resumi mais rapidamente, porque a gente tem um bom papo aqui com mais detalhes para saber do próprio gestor. Deixa eu encontrar aqui o vídeo que a gente gravou durante a semana. E você acompanha aí. Caio Castro. Caio Castro já veio no 2 em 1 dessa vez, né? 2 fatos relevantes no mesmo dia, tanto do Properties quanto do Logística. E o bom é que duas notícias boas para dar ao mercado, né? Obrigado, Caio, por estar aqui mais uma vez. Obrigado você, Arthur. Acho que vamos ver se a gente entra na fase só de notícias boas agora. Espero, e quem sabe a gente já está junto aí nas próximas semanas. Que venha uma boa fase, né? E eu vou começar pelo Properties, que é o que o cotista mais espera, que é ver alugar o River One. E você teve aqui não faz muito tempo, justamente com uma alocação no River One e naquela modalidade de turnkey. Então você inclusive explicou e tal, mobiliou, tem um contrato atípico só da mobília e tal. Essa agora, pelo que eu percebi do fato relevante, não aconteceu isso, né? Não, e foi super interessante, sabe, Arthur? Essa negociação, ela foi longa, durou alguns meses aí, e começou muito por causa do turnkey. Então, o turnkey, acho que é uma modalidade que está em volta, e mais do que tudo, é uma modalidade que atrai inquilino. Uhum. E ao longo do tempo, das negociações, é uma empresa de capital aberto, não tenho ainda autorização de abrir qualquer. E ao longo do tempo, ela começou a fazer conta, perguntar, tal, e acabaram optando por não fazer um contrato que não tivesse turnkey, um contrato típico, apesar de ser de 10 anos. Mas eu acho que o grande interessante, você dá a oportunidade de ter o turnkey nos seus imóveis, você aumenta a atração de empresas. Uhum. E a gente sempre oferece as duas modalidades, com os preços e tal, e as negociações vão caminhando.
E essa negociação acabou que começou como turnkey, e eles optaram por não fazer o turnkey, mas, de qualquer forma, acho que o importante é que atraiu a empresa e a gente conseguiu fechar a locação. Sim. E aí uma coisa leva a outra, né? Quanto mais o prédio vai ficando movimentado, mais gente começa a olhar o prédio com outros olhos, e aí se atrai novos inquilinos e tudo mais. Eu acho que é exatamente isso, acho que é o movimento, é obra acontecendo. Hoje a gente tem obra no 6º, no 7º, 19º. Agora esse pessoal vai começar aí também no 18º, 17º, então a gente já fecha também as duas pontas do prédio. Agora a gente só tem do 8º ao 15º disponível, né? Então acho que isso daí é muito importante, tem movimento, as pessoas acabar de tirar, você começa a tirar algumas, principalmente junto aos brokers, né? Uhum. Então, o broker no final são os parceiros que levam o primeiro inquilino lá para visitar o prédio. Então, você começa, o broker, ele é muito, o vínculo dele é receber a comissão, e é justo, é o trabalho dele, mas ele tem que acreditar que ele vai conseguir locar. Então, quando ele vê que está sendo locação, ajuda ele a acreditar mais nisso. Então, acho que é muito importante, sim, movimentar o prédio. Faz todo sentido. Então, aqui nós estamos falando de 2 andares, aí, contrato de 10 anos, contrato típico de 10 anos, certo? A cada 3 anos tem revisional. Isso, exatamente. E por que o prazo mais largo do que o comum, assim? Geralmente esses contratos são de 5 anos. Então, é interessante. Esse inquilino, a gente não tem nenhum problema de fazer 10 anos, a gente gosta. Claro. E ele, depois que a gente mostrou o projeto de turnkey, ele viu que ficou bacana, tal, mas ele resolveu, não, eu vou fazer o mesmo. Acho que as pessoas que querem investir muito nos ativos, né, fazer um projeto super bacana, ele também prefere fazer 10 anos, porque ele vai diluir os investimentos que ele tem que fazer de CAPEX. Então, a opção dele foi de 10 anos, a gente é tranquilo em fazer 10 anos também. Uhum. Então, não tem nenhum problema em fazer 10 anos. Você tem as revisionais a cada 3, né? Então, não tem problema nenhum em fazer um contrato de 10 anos, mas você pensando na cadeira do diretor financeiro, ele prefere ter esse prazo mais longo, porque os investimentos são realmente relevantes, né? Ou seja, como a negociação começou com a ideia do turnkey, e o fundo teria que fazer o investimento, você já tinha alongado o prazo para fazer sentido o investimento. E aí o inquilino falou, não, eu mesmo vou fazer, mas também quero fazer... Eu mesmo vou mobiliar, fazer um investimento lá dentro, mas também quero os 10 anos para fazer sentido a diluição desse meu investimento. Exatamente. E turnkey abaixo de 10 anos é muito difícil a conta parar em pé, entendeu? Certo. Bom, cai para 14,5% das lajes do imóvel, atingindo 39% do River One ocupado, sobram 60%, é isso? Exatamente, foi o que eu falei. Agora a gente tem do 8º ao 15º andar para resolver. A gente tem algumas, a gente põe nos relatórios isso, né, então é público, a gente tem algumas empresas fazendo teste fit, né, que é o primeiro passo para a gente entrar em proposta. Acho que o mercado continua aquecido, as regiões primárias continuam com o preço subindo e a demanda acontecendo. Então, a gente tem que ter sempre aquele ciclo, sempre tem que ter visita, tem que ter teste fit, vai ter negociação, vamos perder umas, ganhar outras, sim, mas acho que o fluxo continua muito bom. Eu já falei, acho que isso em outras ocasiões, a gente tem um cenário hoje para mercado totalmente contrário do que a gente tinha nessa mesma época em 2022. Então, o fluxo, as demandas estão na rua, uma coisa que eu percebo também, que começou a mudar no último mês e meio, é que a gente tinha muita gente falando em reeducação de áreas. A gente começa a já ouvir algumas pessoas falando em expansão de área. Isso era uma coisa que fazia algum tempo que eu não ouvia, e isso é muito bacana. Super importante, né? E, ao mesmo tempo, ninguém se entendeu ainda da questão do trabalho híbrido ou presencial, né? A gente vê notícias concretas e muito desencontradas, certo? De grandes empresas que estão forçando a barra para as pessoas voltarem, enquanto tem empresa que está... a Microsoft, por exemplo, abrindo mão de espaços, colocando imóveis para alugar. Acho que deve estar sendo assim com você também, né? Não tem ainda uma linha, um caminho definido em relação a isso, né? A gente ouve cada vez mais a Dispre, como você falou,
Mas a gente, Arthur, aqui que fica na ponta, que a gente é dono de imóvel, a gente acaba só tendo contato com as empresas, em sua maioria, que querem ir para o escritório. Né? E a gente sempre ouve mais uma questão de cultura tal. Eu acho que quando as empresas chegam num X tamanho, a Microsoft é diferente, mas quando chega num X tamanho, e dependendo do setor, isso também você percebe, elas conseguem fazer mais ou menos home office. E o que a gente continua ouvindo muito é uma, no máximo 2 vezes por semana. Então, mas o que a gente chega nisso é muito essa coisa, a gente percebe também, principalmente dos gestores, né, do pessoal de diretoria, vice-presidente, de um cansaço também em relação em alguns pontos até dos RHs das empresas, tendo algumas questões de como lidar com o estresse, alguma coisa que o home office também acaba causando, né? Uhum. Mas, de novo, a gente sempre está na ponta de quem está buscando área, então eu sempre vejo essa volta. Fica enviesado, vamos dizer assim, né? Sim. Bom, para finalizar o Properties, então, com essa alocação, o impacto de 2 centavos após um período de carência e desconto. 6 meses, que é mais ou menos o padrão disso? Esse ativo aqui, ele não teve desconto, tá? Então, acho que é uma boa negação. É um pouquinho mais que isso. Eu não vou cravar aqui para você, Arthur, que de novo já te falei isso aí, eu estou com umas outras negociações na mesa e pode gente tenta, né? É complicado para a gente, porque senão, tô quase lá negociando, falando que não dá, né? Então, então você que está para assinar o contrato, assina. Não dá para esticar mais do que isso. Não dá, não tem mais jeito. Assina que os cotistas querem ver mais fatos relevantes de ocupação. Lá o prédio é lindo, maravilhoso, manda ver. Boa, vou pôr esse link aí para mandar pro cara que eu estou negociando. Legal. E do log também, boa notícia, né? Inclusive do que se chama de teste do imóvel, né? Já está lá ocupado, trazendo mais movimentação. Quer comentar enquanto eu procuro o fato relevante aqui? Quero sim. A gente tem, no log, o único imóvel que a gente tem com vacância, né? É o Hortolândia. É um imóvel que já passou por alguns ciclos, ele vem se provando nisso, né? Então, a gente teve FCA que saiu, nós locamos dentro do período de aviso prévio. Agora a gente tem 2 saídas programadas, uma delas já resolveu, que era da Americanas, e a outra da Hispânia, que era uma que a gente não estava programado. Mas a gente tem tido uma procura boa para essa região de Hortolândia. É uma região que a vacância saiu da casa dos seus 20 para os 10. É uma região que ainda o preço de locação ali, você vai pegar de 16 a 18 reais o metro. Então, é uma região que é difícil você produzir, né, para fazer. No nosso caso, a gente pode produzir porque já tem um terreno pago e lá do meu lado. Não é o caso ainda, tem uma expansão, a gente não está falando disso ainda, mas é uma região que, se tem demanda e não tem produção, geralmente vira mais a favor do inquilino, até para o preço se ajustar. Então, a gente estava com muita demanda, a gente tinha um contrato com a Americanas, que ele estava em aviso prévio, e após o aviso prévio, a gente receberia a multa, padrão, não teve mais nenhuma novidade nisso, só que a gente estava com uma demanda boa, para pegar exatamente a área da Americanas, e a gente resolveu fazer um acordo com eles, onde, olha, rescinde antes, me paga a multa antes, você vai economizar aí os seus aluguéis, mas para a gente era melhor pôr alguém para ocupar o imóvel, naquilo que a gente falou, é importante estar ocupado, imóvel é um ser vivo, né? Um imóvel sem uso é muito ruim. E era um inquilino que vai pagar mais do que Americanas, já nessa faixa mais próxima de mercado de Hortolândia. A gente, quando colocou para Americanas, era num outro momento da região ali de Hortolândia e Campinas. Então, a gente acha que foi um ganha-ganha para ambas as empresas. Né? Foi um inquilino pagando mais, um inquilino que precisava entrar de forma urgente. Então, a gente fez um contrato com esse inquilino e falou assim, olha, vamos fazer aqui uma condição suspensiva, que assim que eu rescindir, eu já assino com você, e a gente conseguir casar todas essas coisas aí. E também é uma região que continua com demanda, sabe? A gente tem ainda 17 mil metros para alocar, acho que dentro do fundo, de novo, eu sempre falo isso para você, vacância nunca é bom, né? Mas a gente tem uma vacância ainda pequena, lá de 17 mil metros dentro do fundo, mas a gente tem demanda. O galpão, ele tem um grande diferencial, ele é um galpão que tem eficiência acima de 90, que é difícil na região de Campinas, porque os galpões são mais antigos. Então, a gente, quando a FCA saiu, a gente tomou a decisão de fazer um condomínio, dividir em 2, fazer algumas adequações e modernizações, por exemplo, de você acertar toda a parte da entrada, fazer QR Code para caminhoneiro, sabe? Você tem que vir e você tem que dar um up, a gente gosta de fazer muito isso.
Então, quando as pessoas começam a procurar galpão na região, a gente sempre está no topo dos bids aí, por causa dessas questões. Então, eu acho que a gente consegue também resolver esses 17 mil que estão faltando aí. Eu recebo ainda só em julho, né? No meio de julho eu recebo ainda da Espanha. Então, eu acho que a gente consegue, dentro do ano de 2023, também resolver a vacância do fundo 100%. Então, ó, tem um acordo anunciado com Americanas, o fundo recebe 2 milhões e 93 mil. Isso o acordo mesmo teve desconto para encerrar logo a... Não, a única coisa que eu fiz, eu dei uma parcelada com eles, Arthur. Tá. E obviamente, as negociações com a empresa na situação que eles estão não são fáceis. Eu não diria nem nas questões comerciais, mas nas questões burocráticas, tá? Uhum. Então, a gente preferiu parcelar com eles essa multa, alguns poucos meses, para já pôr o novo inquilino aqui para dentro e a gente conseguir começar a operar o galpão no contrato, que eu acho que é bem bom. Uma empresa que pode ter até expansão no tempo. E aí, isso representa 31 centavos por cota, que vai ser distribuído ao longo do próximo semestre, né? Isso. E aí, o contrato definitivamente, então, rompido, te liberou para fazer essa nova alocação, né? Isso, que ela é superior à anterior de Americanas, que também para a gente é bem importante. Mais 6 centavos por mês no contrato de 5 anos. Exatamente. Muito legal, muito bom. Boas notícias. Deixa eu te fazer uma pergunta mais oportunística aqui. A gente está gravando no dia 29, saiu o IGPM e a deflação está consistente do IGPM, né? Isso afeta os fundos da RBR? Assim, tem contratos atrelados ao IGPM e, sendo deflação, o aluguel vem para baixo? Acho que afeta, e afeta por dois motivos, tá? Acho que o primeiro é que a gente aprendeu aí é que tem uma correlação de IGPM com IPCA, né? Tem uma volatilidade, mas um acaba batendo no outro. Então, a gente tem poucos ativos em IGPM hoje. Eu diria que tem alguns módulos só que a gente tem lá no ativo de extrema, que é condomínio, e no P também. No Mauri tem 2 andares pequenininhos. Mas sempre é deflação, a gente não aceita deflação. Então, quando o GPM é negativo, é zero. Tá? Então, eu tenho o RED no zero, mas é ruim porque eu não subo o meu preço pela inflação. Mas eu acho que isso, e daí a parte boa para o Brasil, né? Se a gente tem que olhar o copo cheio e vazio, eu acho que isso vai bater no IPCA, a gente já vê as prévias do IPCA vindo para baixo, que, por outro lado, derruba os juros. Derrubou os juros, aumenta a atividade, aumenta a PIB, aumenta a gente precisando expandir operações, que é o que importa para a gente. Que é o que você falou, há muito tempo você não ouvia as empresas falando em expandir. Elas vão expandir quando a atividade estiver crescendo, o PIB para cima, o juro para baixo e tal. Então, sem dúvida, é que o impacto imediato é no rendimento, mas o impacto mediato, né, aquele de médio e longo prazo, é sensacional. A inflação é só ruim, né? É isso, porque daí o cara tem lá, caiu os juros, o cara tem uma dívida. É melhor ele, estou pagando menos serviço de dívida, posso pensar em expansão. Exato. O PIB vai crescer 2%, posso pensar em expansão e não estou sendo enforcado pela dívida, que uma empresa hoje qualquer, que toma, sei lá, CDI mais 2, CDI mais 1,5, uma dívida barata, né? CDI mais 1,5 de spread. Mas ele está pagando 15%, 16% ao ano. Quantas empresas têm uma margem líquida acima disso? Então, eu acho que esse mood começa a mudar no mercado, sabe, Arthur? Eu acho que é muito importante. Obviamente, a gente trabalha no mercado líquido, né? Você vê um pouquinho mais rápido, você vê a curva de juros, a gente olha outras coisas. Mas a gente que trabalha com imóvel, você sente a ponta, né? Você sente o cara que trabalha com fertilizante, você sente o cara que trabalha com até autopeças, você vê notícias ruins da Volks, mas daí você vê outras notícias boas quando você está na ponta e procurando. A gente alugou há pouco tempo para a Caoa, lá em Cajamar. Então, você vê a ponta, que é esse cara da expansão, os próprios operadores logísticos, eles começam a ter muito bid, né? Então, isso que é importante para a economia como um todo e para o nosso mercado, obviamente. Sim. Muito bom. Caio, obrigadão pelo seu tempo, parabéns pelas boas notícias e vamos torcer para que venham outras. Obrigado, Arthur, bom te ver, espero estar muitas vezes com você aqui esse ano. Para notícias boas, né? Bom, se tiver ruim, venha também, mas a gente vai torcer para que sejam boas. Um Valeu. abraço para você.
Bom, né? Sempre bom ter participação de gestor. Enquanto estava rolando a entrevista, eu fui procurar o regulamento do Alzirão, já vou mostrar, mas antes eu vi passando uma pergunta do Regis. O que seria um turnkey? Regis, eu já ouvi esse termo de duas formas diferentes, o turnkey e o plug and play. É o fato do dono do imóvel, nesse caso o fundo, já mobiliar o imóvel e alugar ele imobiliado. Então, desde que começou a crescer a cultura ou difundir o uso dos coworkings, e muitas grandes empresas utilizam coworkings, tá? No coworking você chega lá, já está tudo pronto, mobiliado, plug and play, né? Chega lá, liga o seu computador na tomada e ponto, começa a trabalhar. Então, muitos escritórios estão fazendo isso também. Em vez de oferecer só o espaço para o inquilino, ele já vai lá e oferece o espaço todo mobiliado. E aí é só chegar e trabalhar. Põe o pessoal aí para dentro e trabalha. E tem sido uma tendência no mercado. O Rio Bravo fez isso recentemente, a Red tem feito isso num case de sucesso lá no prédio na Marginal Pinheiros. E a última locação do River One tinha sido nessa modalidade. Então, eu já ouvi tanto o termo plug and play como turnkey, acredito que sejam iguais. Se tiver a diferença entre uma coisa e outra, deve ser algo assim, muito sutil. Então, é isso, é o dono do imóvel ir lá e mobiliar para poder alugar. Evidente que se isso é feito, o investimento vai parar no aluguel, certo? Aumenta o valor do aluguel. Então, na operação anterior do River One, que foi nessa modalidade turnkey, o contrato de locação é típico, mas tem um outro contrato por causa do investimento no mobiliário, que esse é atípico. Então, se o inquilino quiser sair antes, ele tem que pagar uma multa referente a todo o investimento feito no mobiliário. Claro que é um valor muito menor em relação ao total do espaço, mas existe a atipicidade por um investimento feito lá, certo? Espero que tenha